Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quinto dia aqui dos 9 dias de final do Champion Chess Tour. E galera, a gente tem aqui uma partida um tanto quanto bizarra aqui entre o Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura, né? São os dois melhores, não vou falar que são os dois melhores jogadores do mundo, mas são dois dos melhores jogadores do mundo. Magnus Carlsen, campeão mundial, Nakamura, partidas rápidas assim, sempre brilha, né? Então a gente tem esses dois gigantes. Vamos dar uma olhada aqui na primeira rodada, então, que aconteceu essa partida. Magnus Carlsen com as peças brancas abre com o peão do rei E4. E aqui o Nakamura responde E5. Temos aqui o desenvolvimento dos cavalos e a abertura Ruy Lopes. O Nakamura responde com a defesa Berlim, o cavalo aqui em F6, D3, o Magnus Carlsen nunca entra naquelas paradas de dar roque, deixar capturar e tudo mais. Ele joga com D3, a turma conhece muito como é que empata aqui depois de roque, tem muito jeito aí de, enfim, de colocar dificuldade para as brancas. O Magnus Carlsen prefere seguir aqui desenvolvendo. Bispo C5, bispo por C6, a decisão do Carlsen trocou em C6 e depois de D por C6 fez aqui o roque. E bispo D6, o Nakamura agora protege aqui o peão, né? O ponto todo é esse, por que o Magnus Carlsen fez roque e não aproveitou para ganhar um peão aqui? Aqui toma cuidado, né? Tá vindo dama D4 aqui, ameaçando um ataque muito, checkmate, né? De cara assim, mas ameaçando aqui também o cavalo com um ataque muito forte, né? Teria que defender talvez com dama E2 ou bispo E3, tá caindo peça. Então aqui o Magnus Carlsen faz roque e agora sim ele tá querendo capturar aqui o peão central, né? E a partida seguiu com bispo D6, o Nakamura então protegeu o peão. Temos cavalo de bem em D2 pelo Carlsen, bispo em E6, segurou aqui a casa de C4, pro cavalo tava louco pra pular aqui e atacar tudo. E agora B3 pelo Magnus Carlsen, olha só, ele já vai querer colocar pressão no peão central. Magnus Carlsen e seus fianquetos aí na ala da dama. A partida seguiu com roque pelo Nakamura, bispo B2 e aqui cavalo D7, trazendo mais uma proteção aqui pro peão central. D4, Magnus Carlsen tenta abrir aí a posição, F6, o Nakamura protege o peão central. E agora D por E5, trocando F por E5, e o Nakamura fica feliz aqui de abrir a coluna F. No entanto, tem um peão isolado aqui em E5, né? A partida seguiu com dama em E2, dama em E7 e aqui A4. O Magnus Carlsen, de vez em quando ele gosta desses lances que ganham um pouco de espaço, espera para ver o que o adversário vai fazer. Torre F7, o Carlsen segue com H3, torre de A em F8 e o Nakamura já tá atacando aí na coluna F. O Carlsen segue com torre de A em D1, tudo sob controle, H6, cavalo H2 pelo Carlsen, aqui C5 foi jogado pelo Nakamura, e agora o Carlsen segue com o cavalo aqui em C4, olha só, a dama agora tá dando apoio para o cavalo em C4, mais uma vez começa a existir aquela pressão no peão central, torre F6 foi jogado pelo Nakamura e aqui dama D3, o que será que o Magnus Carlsen tá fazendo? Ele tá botando cada vez mais pressão aqui no ponto de D6, já ameaçou capturar, né? Já começou a criar esse tipo de ameaça. Dama em F7 foi jogado, o Nakamura ao invés de proteger aqui em D6, bota ataque triplo aqui em F2, né? Então tem 3 peças aqui atacando, apenas 2 defendendo. O Magnus Carlsen segue com F3, protegendo então tudo aí. E aqui H5, o Nakamura esquece o peão de D6 e parte para o ataque. O Magnus Carlsen segue com cavalo por D6, C por D6. E aqui ele poderia pensar em querer capturar um peão, ele não foi o lance jogado. Dama por D6, um lance perfeitamente jogável. Talvez o Magnus Carlsen tenha receado algum contrajogo do tipo bispo por H3, uma maluquice qualquer aqui. Se toma o peão aqui, tá atacando a dama, né, com ataque descoberto. Talvez o Magnus Carlsen tenha ficado com receio desse tipo de ataque. E aqui então ele não segue com dama por peão, e sim com dama em E3, né? Agora ele ameaçou capturar aqui com a torre. Dama em E7 foi jogado pelo Nakamura, protegendo agora o peão. E o Carlsen segue aqui com dama G5. Temos aqui torre em E8. O Nakamura vai desviando um pouco do ataque aí na coluna F, né? Porque agora depois do peão aqui em F3 realmente não existe esse tipo de ataque. E aqui então o Nakamura vai preparando mais força aqui no peão central, talvez pensando em jogar D5 no futuro. Aqui temos torre F2 pelo Magnus Carlsen, bispo F7 pelo Nakamura, botando bastante defesa em E5, acredito que ele queira jogar D5 aqui para soltar um pouco as peças. Cavalo F1, cavalo F8, jogado pelo Naka.
Dama D2, o Magnus Carlsen volta a fazer pressão no peão, por enquanto muito bem protegido. E agora cavalo G6 aqui pelo Nakamura. E o Magnus Carlsen vem para cavalo em E3, talvez de olho na casa de F5. E a gente tem um momento crítico aqui da partida. O Magnus Carlsen estava sofrendo um ataque na coluna F. Ele neutralizou o ataque na coluna F. Continua pressionando aqui em D6 e agora ameaça saltar com o cavalo aqui em F5 e atacar o ponto de D6. Além disso, a casa de D5 está muito bem controlada. Não é fácil do Nakamura fazer esse avanço. E o Nakamura, aqui um pouco assustado na posição com o salto do cavalo em F5, vai para essa ideia de cavalo H4 e a gente vai ver que isso daí, o Nakamura vai acabar se arrependendo daqui a pouco aqui nessa posição. Não sabemos se isso é fatal ou não, mas ele vai ter que acabar mexendo o cavalo de volta daqui a pouco. Por quê? Aqui o que as pretas poderiam fazer? É muito difícil, as pretas querem jogar aqui o avanço com D5, mas é difícil preparar isso. Uma possível ideia aqui seria jogar a dama em C7. E se o Magnus Carlsen quiser continuar com aquelas ideias, com essas ideias de atacar aqui em D6, por exemplo, seguindo com rei H2, depois de torre D8, trazendo mais uma proteção para D6 e o cavalo chegaria aqui em F5, aqui o Nakamura poderia jogar o lance D5, né? O bispo e a torre estão dando apoio aqui para o peão. Aqui o Magnus Carlsen poderia seguir, por exemplo, com dama G5 e D4, e aqui o Nakamura teria eliminado os problemas do bispo aqui na diagonal de casas escuras, e a gente já vai ver que isso é um problemão. Tudo bem, o Carlsen teria um cavalo em F5, mas não está causando grandes estragos nessa posição. O bispo está muito bem colocado protegendo o cavalo, a torre está bem protegida, não tem nada de grave acontecendo, seria uma possibilidade. Aqui o Nakamura um pouco assustado, vem para esse lance cavalo H4, então controlando a casa de F5, o Magnus Carlsen segue com rei H2, rei H7 e aqui torre de D em F1. O Magnus Carlsen agora mudou de planos, ele esqueceu o ponto de D6, quer estourar a posição com F4, tirando proveito da diagonal de casas escuras, por isso que era tão importante jogar D5, D4. E agora o Nakamura tem problemas. E agora para evitar o lance F4 ele tem que jogar cavalo G6. Por isso que a gente falou que ele se arrependeu do cavalo em H4, né? Magnus Carlsen vai dando um aperto absurdo no Nakamura. Qualquer lance que o Nakamura faz, o Magnus Carlsen tenta provar que é um erro. A partida seguiu com cavalo G6 e agora cavalo F5. Por isso que dama C7 era importante também aquela hora. Cavalo F5 veio com o tempo sobre a dama. E agora começa a existir o tema mais uma vez da pressão em D6. Ou seja, aquele fantasma que tinha virado passado voltou, né? O ataque aqui em D6 e já tinha acontecido, depois as torres vieram para a coluna F e agora volta para assombrar aqui o Nakamura. D6 de novo está atacado, tem ameaça de F4 com ataque na diagonal, a partida seguiu com dama em F8 e agora o ponto de explosão. O Magnus Carlsen colocou as peças onde ele queria, o rei bem protegido, as torres na coluna F, o bispo na diagonal de casas escuras, a dama e o cavalo pressionando em D6. Ponto ideal para explosão no tabuleiro com o lance F4 aqui pelo Magnus Carlsen. Olha a combinação que o Carlsen vai fazer agora para ganhar um peão. Aqui não tem jeito, o Nakamura tem que capturar esse peão. Ele segue aqui com o cavalo por F4 e agora a torre por F4 aqui pelo Magnus Carlsen, tentando rasgar aqui a diagonal e por F4. Agora a sequência é forçante, bispo por F6, G por F6 e aqui dama por D6, dama por D6, cavalo por D6 e além de tudo no final dessa combinação, olha o que sobrou pro Nakamura, uma torre atacada, um bispo atacado e um monte de caco de peão aqui espalhado pelo tabuleiro. O Nakamura segue com torre 7 protegendo o bispo, o Carlsen faz torre por F4, capturando um peão, ficando com um peão a mais já na posição e pressionando aqui em F6. Rei G6 traz mais uma proteção aqui para as peças, rei G3 leva o rei para o ataque, bispo em E6 e agora a torre aqui em F3. Temos B6, simplesmente protegendo aqui os peões, rei F4, o Magnus Carlsen vai melhorando a posição do rei H4, G4 aqui pelo campeão mundial, H por G3, torre por G3, cheque, o rei volta lá para H7 e aqui H4, tirando o peão aqui da mira do bispo de casas claras. Torre D7 ataca o cavalo, E5 protege, F por E5, rei por E5 e aqui eu volto a falar sobre isso. O Magnus Carlsen é um dos melhores jogadores com o rei do mundo, né? Talvez por isso ele seja tão bom em finais, talvez por isso ele usa o rei muito bem. Na maioria das partidas, se você olhar para o rei do Magnus Carlsen e o rei do adversário, você vai ver um rei melhor, é o rei do Magnus Carlsen, impressionante, ele faz isso sempre. E aqui contra o Nakamura, que é um monstro do xadrez, um rei extremamente ativo do Magnus Carlsen, protegendo o cavalo, atacando o bispo. A partida seguiu com o bispo G8 e agora o cavalo em F5, galera.
É muito difícil jogar essa posição aqui de brancas. O Magnus Carlsen tem um peão a mais? Tem, mas não é fácil converter isso aqui. Não é fácil converter, né? Então aqui ele fica com o cavalo em F5, sempre agora com essa ameaça. A torre tem que ficar meio amarrada. Olha como o Magnus Carlsen faz isso, ele amarra sempre o adversário, né? A partida seguiu com rei H8. E agora C4, tá tudo protegido. Olha isso, gente, é inacreditável a harmonia com que o Magnus Carlsen joga. Não tem uma peça do Magnus Carlsen que está desprotegida aqui na posição. Do Nakamura também. Do Nakamura só a torre não está protegida, né? Somente a torre. No Magnus Carlsen todas estão protegidas. A partida seguiu com torre D1 e agora cavalo E7, pressão total aqui para cima do bispo. Bispo em H7 e aqui cavalo D5. O que o Magnus Carlsen quer fazer? Torre H1, manobrou a torre aqui para cima do peão e agora cavalo F6 aqui pelo Magnus Carlsen. Vai forçar a troca do bispo de casas claras. O bispo não pode se mexer. Se ele se mexer, é checkmate na hora. Então a partida seguiu com torre por H4. O Magnus Carlsen devolve o peão, mas agora ele consegue forçar. Cavalo por H7 aqui, rei por H7 foi jogado. E agora o Carlsen entra com o rei. O rei do Nakamura tá cortado da posição. Será que dá pra ganhar esse final? Galera, é muito difícil, hein? Vamos ver. Torre H6, cheque jogado pelo Nakamura, rei C7. Torre F6, agora rei B7, ok, mas torre F7 segurou tudo. Torre F7, cheque, rei A6 e aqui torre C7. O Magnus Carlsen agora quer passar a torre, ele quer fazer isso aqui, né? Só que ele não tem a casa de G8 disponível, então ele sai fora o mais longe do rei possível, na coluna aberta mais distante do rei que tem aqui agora no tabuleiro. E agora rei G6 foi jogado, torre D8 manobrando, torre E7, dizendo o seguinte: se você for pra cima aqui do meu peão, eu vou atrás dos seus. Aqui o Magnus Carlsen segue com torre B8, galera, é muita precisão. Você pode pensar em torre A8, mas torre B8 é melhor. E a gente vai ver por quê. Aqui rei F5 jogado pelo Nakamura e agora a torre B7. Por que ele fez isso e não foi pro peão direto com a torre? Torre E3 foi jogado atacando o peão. Agora rei por A7 pelo Magnus Carlsen, não por torre por A7. Esse foi o plano do Carlsen, porque quando viesse torre por B3, agora ele tem A5 e existe o tema do peão cravado. Isso aqui é uma monstruosidade, mas ainda tá longe de vencer. A partida seguiu aqui com torre B4. O Nakamura não pode capturar o peão de A5, ele vai para cima do peão de C4 e agora Magnus Carlsen vai com lance A6 aqui passando o peão. Temos rei E5 levando o rei. Será que dá para ganhar isso aqui? Torre por B6, torre por C4. Mas agora o rei está muito próximo do peão passado. A torre está cobrindo todo tipo de cheque e a torre não tem tempo de ficar dando muitos cheques. A partida seguiu com rei B7, torre A4 tentando parar o peão. E agora a esperança do Nakamura é a seguinte: será que ele consegue, né, empatar esse final? Ele vai ter que sacrificar a torre, né? A7 jogado pelo Magnus Carlsen. E aqui o Nakamura não pode nem jogar um lance aqui como o rei C5, por exemplo, deixando promover e depois apoiando o rei aqui para tentar empatar. Rei D4, perdão, aqui não funciona por conta, aqui teria o lance vencedor torre A6, essa aqui é a ameaça do Carlsen, né? Então aqui o torre A6 viria, por exemplo, o torre cheque, qualquer lance, aqui rei C6, por exemplo, e não tem jeito, as brancas vão ganhar, né? Então não tem um tempo extra agora pro Nakamura, ele é obrigado a sacrificar a torre agora, é agora ou nunca. O Nakamura segue com torre por A7, rei por A7, C4, será que aqui o Nakamura vai conseguir aqui levar o rei e forçar o sacrifício da torre? O Magnus Carlsen segue agora com torre C6. Torre C6 é o lance que vence aqui. E o Nakamura nessa posição abandona aqui a partida. Que vitória do Magnus Carlsen. Que partida maravilhosa do Magnus Carlsen. Isso aqui não existe, pessoal. Isso aqui não existe. Uma partida rápida, além de tudo. Pra cima do Naka, que é um monstro, né? Isso aqui não existe. E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Vamos ver uma possibilidade? Rei D4, dando suporte para o peão passar. Poderia seguir aqui com rei B6, C3. E agora, será que dá tempo do rei chegar? Rei B5, rei D3, dando suporte para avançar. Será que dá tempo? Rei B4, C2. E aí, meu Deus, esse rei tá longe demais. Aqui pode seguir com... o rei vai encostando, né? Rei B3. E agora não tem jeito. O rei chegou, né? O rei chegou por um tempo, né? Por um tempo é vitória aqui do Carlsen. Aqui se as pretas tivessem um tempo a mais, né, elas conseguiriam aqui empatar, né? Mas aqui chegou, né, não tem o que fazer, rei D2 para tentar dar apoio para o peão e a torre vai capturar, ou se promover a torre vai capturar. As brancas ganham, né? Por isso que aqui depois de torre C6, simplesmente aqui pelo Magnus Carlsen, o Nakamura abandonou aqui a partida. Que espetáculo de partida aqui do campeão mundial, né? E vamos dar uma olhada aqui no relatório
do chess.com, 96,4% de precisão pro Magnus Carlsen. Olha esse gráfico, galera. Olha esse gráfico. Pergunta pro Nakamura onde ele perdeu, nem ele sabe. Pergunta pro Magnus Carlsen onde ele ganhou. Talvez ele saiba desde o começo lá. Foi aquele cavalo H4, galera. Lá no comecinho da partida, o Magnus Carlsen pegou aquela pequena vantagem e conseguiu fazer lá o F4, a pressão na diagonal, a pressão em D6, a sobrecarga da posição, e dali ele nunca mais largou a vantagem até o final da partida. Isso daqui não existe. Magnus Carlsen definitivamente é o Mozart aí do xadrez, e a gente tá vendo isso nas nossas vidas em tempo real, né? Beleza, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.